que ultimamente o ex-dirigente tem dado muita entrevista ao Paulo Brax e tem citado muito a questão da celeridade, um termo que ele usou até diversas vezes para dizer que havia uma demora muito grande da ligação da 777 com o Vasco. Você hoje ocupa a cadeira que ele ocupava. Eu queria que você falasse para o torcedor se há demora realmente para você poder negociar os jogadores, se não há essa celeridade pela distância, enfim. Eu queria que você passasse para o torcedor o que acontece de fato. Quero só combinar uma coisa, Felipe, se eu puder, Matheus, senão eu vou ficar respondendo aqui e vai perder o sentido aqui do... Vai ser revezado, só uma pergunta para cada um. Sim, mas talvez aí começa, em vez de focar neles, que são as estrelas aqui hoje, né? Então vamos tentar direcionar mais neles mesmo, e eu vou talvez me estender um pouquinho nessa resposta aqui para a gente talvez já responder outras que viriam nesse sentido. Vim para o Vasco sabendo que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol, ele tem algumas particularidades que elas precisam ser ajustadas com o tempo. Talvez a principal delas seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco, ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E às vezes o risco, ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causados em vários diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? Que é o que eu escuto bastante, sofrendo com essa situação, querendo o Vasco protagonista, o Vasco brigando por título, o Vasco realmente ali nas páginas ali de campeões, etc. Comunicar com muita transparência o que é o objetivo, o que é. E além disso, ele compreender isso, não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar, não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto, e a maneira como está se pensando no projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Está o que, 1 ano e meio aqui, se não me engano, né? Que teve um cenário ano passado, você vê a mudança que foi do início do ano para o meio do ano, né? Do cenário. Essa empresa, ela ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo e da Europa, enfim, para outros mercados do mundo. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar para o Arthur aqui, ele veio para cá para isso, que eu te falei no primeiro momento. Vamos brigar, né? Vitor Luiz me conhece. E falou, ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo, foi um brasileiro, 1 ou 2, né? Nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo, é assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando para Chegues. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio,
a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar, e precisamos, eu sei que nós precisamos, nós acabamos de perder 2 jogadores, e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que, se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também. E o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria, e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que, por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não, e a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então essa compreensão definitiva, que é uma empresa que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o que o torcedor quer. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que estão mega vitoriosos hoje, que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender o objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação ou não fez, por que trouxe um jogador ou não trouxe, por que contratou um jogador ou não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado. O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então é essa compreensão do porquê é que precisa estar, senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós o vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. Ok? Nesse sentido, já foi feito um alto investimento nessa janela. Qual o valor que o Vasco ainda vai investir, qual o valor que já foi investido, já conta com negociações que estão encaminhadas, como o próprio Ramon falou, então acho que a gente pode falar sobre o Esforça também, o volante do News Old Boys. Como você trabalha esse investimento que está sendo feito nessa janela agora, pensando na temporada do Vasco? O Vasco fez um investimento grande, alto, que é o que precisa ser feito, né, para tentar conseguir resultados, conseguir protagonismo, que é o objetivo principal, sem dúvida alguma, é o Vasco não passar o que passou ano passado, enfim, ter o crescimento ano a ano, né? E em relação a números, é uma coisa muito interna, jogadores você citou, enquanto não tiver assinado a gente não pode falar, mas cabe a mim até a criatividade. Nem sempre você precisa ter investimento para trazer um bom jogador. Às vezes um empréstimo, enfim, tem que ter criatividade, é isso que eu estou... A minha função e obrigação é passar opções, comprando, não comprando, mais experiente, mais jovem, empréstimo com obrigação, empréstimo com opção. Essa é o que eu fiz durante toda a minha carreira.
E, obviamente, hoje eu preciso ainda, o sim ou não está na minha alçada. Eu preciso esperar para ver, ó, isso dá, isso não dá, isso aqui nós vamos nesse caminho, esse nós vamos esperar um pouquinho. É igual eu falei, está tudo certo. O importante é o Vasco continuar organizado e as coisas irem acontecendo. O que preza é todo mundo estar entendendo como que é o projeto. Isso precisa estar bem claro para essa compreensão fazer com que a compreensão de tomadas de decisões ela não seja de uma maneira que continue pressão por achar que poderia ter feito alguma coisa diferente e não é permitido e não vai ser feito. Entende? É isso que precisa entender.